E finalmente o Corinthians anunciou de forma oficial a renovação do contrato com a Nike, contrato que agora é bilionário e vai até 2035, após a saída inesperada do atacante Cauê Furquim para o Grupo City. O Corinthians ainda teme mais saídas de jovens jogadores da base e o treinador Dorival Júnior vem quebrando a cabeça para encontrar a dupla de ataque para o próximo compromisso do Timão, que será contra o Bahia na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os testes que estão sendo feitos pelo treinador Dorival Júnior com as ausências da principal dupla de ataque do futebol brasileiro, Yuri Alberto e também o Memphis. O Corinthians tem um compromisso muito importante sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians necessita de vitória. O Timão recebe a equipe do Bahia na Neoquímica Arena. Até aqui, em 7 jogos, desde o retorno aos jogos, depois da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Corinthians venceu apenas uma partida em 7 jogos no Brasileirão. Então já estamos nos aproximando do Z4, é extremamente importante a vitória, ainda mais em um jogo dentro de casa. A última vez que vencemos pelo Brasileirão dentro de casa foi ainda no mês de maio, quando vencemos a equipe do Santos, então necessidade de vencer. Dorival tem problemas. A dupla de ataque, Yuri Alberto e Memphis, estão machucados. O Memphis com previsão de retorno é algumas semanas, o Yuri Alberto somente em novembro. Então o Dorival vem quebrando a cabeça, fazendo testes no setor ofensivo. Guinegão e também o Kaique foram os mais testados dos últimos treinos. Também o Thales Magno sendo utilizado em alguns momentos e o Dorival analisando formações, utilizando até o jovem meia atacante Dieguinho. Dorival ainda não definiu qual será a dupla de ataque, lembrando que temos o espanhol Héctor, mas o jogador estava entregue ao departamento médico, não foi relacionado para os últimos jogos, os trabalhos mesmo fazendo fisioterapia, então ainda sem definições, o Dorival segue quebrando a cabeça para definir quem será a dupla ofensiva. Pelos trabalhos, pelo que se vê de informações, o Kaique e o Guinegão são os mais cotados para iniciarem a partida contra o Bahia. A minha opinião, quanto o Dorival Júnior está quebrando a cabeça para montar o setor ofensivo do Corinthians é a seguinte. Bom, primeiramente, pelo que se chega de informação, o Kaique e o Guinegão são os que têm mais chances de começar o jogo. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu particularmente gostaria de ver o Gui com 2 pontas, 2 jogadores abertos pelos lados do campo. Lembrando que temos o Vitinho, recém-contratado, mas as possibilidades dele estar nessa partida são mínimas, então nem dá para de repente ficarmos pensando no Vitinho. Ele vem fazendo trabalhos separados, buscando aprimorar seu condicionamento físico. O Vitinho que não joga desde maio, então aí são praticamente 3 meses sem atuar. O Thales, que no caso é considerado um dos jogadores que tem que ser as primeiras no caso de opções do treinador. O Thales não veio muito bem em jogos anteriores, então acredita-se que ele deverá ficar no banco de reserva essa partida. Além do Yuri e do Memphis machucado, o Dorival não poderá contar com o Romero, que foi expulso na partida anterior. Então é o Dorival que se vira, é o Dorival que quebra a cabeça e tenta encontrar uma solução para a dupla de ataque do Corinthians. E agora vamos falar sobre possibilidade de debandada na base do Timão. Após a saída do Cauê Furquim para o Bahia, no caso o Grupo City, Gui Amorim também está na mesma situação e existe, no caso, um temor sobre de repente ele também sair. O Corinthians perdeu uma das principais joias das categorias de base, o atacante Cauê Furquim, jogador que já estava sendo aproveitado pelo Dorival Júnior, treinando com frequência com os profissionais e já havia sido relacionado para alguns jogos. Tivemos a surpresa inesperada, ninguém estava aguardando, realmente surpreendeu a todos.
no caso a informação inesperada de que o Bahia havia pago a multa do jogador e no caso ele já estava indo embora para o Bahia. Bahia que na verdade pertence ao Grupo City. Pelas informações do jornalista Pedro Ramiro, o Guilherme Amorim, jovem de apenas 17 anos, um dos destaques também do Sub-17, também está na mesma situação do Cauê Furquim. Tanto é que quando representantes do Grupo City estiveram na Fazendinha acompanhando jogos da base, na realidade eles foram para analisar o Guilherme Amorim e acabaram, no caso, se encantando com o Cauê Furquim e acabaram, no caso, comprando o jogador. Então, além da saída do Cauê Furquim, existe hoje um temor da possibilidade da saída do Guilherme Amorim. Eu recebi informações que o desejo do jogador e de seus representantes é pela permanência no timão, mas vamos ficar aguardando e acompanhando. A minha opinião, toda essa situação que está acontecendo na base do Corinthians é a seguinte. Bom, primeiramente temos a questão da lei. Você pode, por exemplo, renovar o contrato de uma joia da base, como foi feito com o Cauê Furquim, o próprio Gui Amorim, e colocar multas estratosféricas para, no caso, clubes internacionais. Mas para clubes do Brasil, no caso, existe uma soma de 2.000 vezes a mais o salário do atleta. No caso do Cauê Furquim, foram 14 milhões de reais. Agora, no caso do Gui Amorim, eu particularmente não tenho essa informação. Então, essa lei acaba, digamos assim, facilitando o clubes como hoje está a situação do Bahia, que foi comprado pelo Grupo City, é uma SAF, o dinheiro vem do Grupo City, que é uma equipe de fora, e aliás, várias equipes de fora, a principal equipe do Grupo City é o Manchester City, e claro, isso acaba fazendo com que essa brecha acaba dando essa oportunidade, e aí acabou acontecendo o que aconteceu com o Cauê Furquim. Então existe um temor de uma debandada, não é somente o Gui Amorim. Eu conversei com pessoas que me dizem que tem outros jogadores também na mesma situação, precisa ser resolvido. Então, o Corinthians vai ter que agir, vai ter que tomar medidas urgentes em relação a isso. E hoje, a forma de se prevenir é aumentando e muito os salários dos jovens jogadores, mas aí também sabemos que esse tipo de conduta, fazendo com 1, 2, 3 ou 4, aí no caso terá que fazer com todo mundo. Então hoje a situação na base, para se evitar essa questão, está bastante complicada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre confirmação, aliás, anúncio oficial de acordo bilionário histórico. O Corinthians anunciou, de forma oficial, finalmente anunciou a extensão do vínculo, do contrato com a Nike por mais 10 temporadas. Há algum tempo atrás, vamos colocar aí mês passado, mês retrasado, estamos acompanhando todas as movimentações envolvendo Corinthians e Nike. Corinthians que chegou a negociar um grande acordo com a Adidas, mas aí a Nike acabou entrando na jogada e fazendo uma proposta ao timão. Nike, que está no Corinthians já há mais de 2 décadas. Como eu disse, o Corinthians conversou com a Adidas, mas na verdade recebemos já as informações há algumas semanas que o Corinthians havia renovado com a Nike. O presidente interino Osmar Stabile disse há alguns dias atrás no Parque São Jorge que já havia assinado esse contrato de renovação com a Nike, mas ainda faltava o anúncio oficial, faltava o Corinthians oficializar nota e tudo mais, anúncio nas redes sociais, e isso aconteceu nessa sexta-feira, dia 15 de agosto. O Corinthians confirmou de forma oficial a extensão do vínculo, esse acordo que é considerado histórico dentro do clube com a empresa gigante norte-americana. Vamos para a nota do Corinthians. A Nike e o Esporte Clube Corinthians Paulista oficializam a renovação da parceria por mais 10 anos, fazendo com que em 2035 seja celebrado 32 anos de história conjunta. Trata-se de uma das colaborações mais duradouras do futebol brasileiro. Dentro do Corinthians, isso é tratado como um grande orgulho da gestão interina de ter conseguido fechar esse acordo com a Nike, lembrando que a Nike tinha um gatilho de renovação automática do contrato até 2029, mas tudo foi negociado, foi renegociado aliás,
e agora o Corinthians deverá receber valores que, com gatilhos, poderá chegar em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, tudo confirmado, tudo oficializado, o novo acordo do nosso Corinthians com a Nike agora até 2035. A minha opinião quanto a esse anúncio oficial da renovação do contrato do Corinthians com a Nike é a seguinte. Bom, vou falar para vocês o que eu falei em vídeos anteriores. Eu aguardaria mais um pouco. Claro, tem a questão, aliás, tinha a questão do gatilho, da renovação automática que a Nike tinha e tudo mais. Inclusive a Nike já havia, no caso, notificado o Corinthians a intenção da renovação desse contrato através da cláusula de renovação automática. Aí entrou a Adidas negociando, oferecendo valores excelentes ao Corinthians, aí a Nike teve que ceder. A Nike, lembrando que só tem o Corinthians hoje no futebol brasileiro, a Nike só é patrocinadora do Corinthians, só fornece materiais esportivos para o Corinthians na Série A do futebol brasileiro, então perder o Corinthians seria algo catastrófico para a empresa. Com todo respeito às outras equipes, uma coisa foi perder as outras equipes aqui do Brasil, outra coisa seria perder o Corinthians, então isso poderia, no caso, arrebentar e bem com a imagem da empresa aqui no Brasil, e ainda mais a Nike indo embora e de repente entrando a Adidas. Então eu esperaria mais um pouco, eu particularmente gostei da ideia, de repente novos ares, pensando na Adidas, mas não vou criticar o que foi feito. Claro, analisando que é um contrato bilionário, pode-se chegar a mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, mas aí o Corinthians teria que ganhar vários campeonatos e tudo mais. Enfim, existe a expectativa também da Nike antecipar um dinheiro para o clube, o Corinthians está necessitando desse dinheiro. Inicialmente, para esse mês, é aguardado 50 milhões de reais de antecipação e mais 50 milhões para o ano que vem. Então, é um acordo que foi fechado, está sendo muito celebrado dentro do clube, dentro do Corinthians é considerado um acordo histórico. O Corinthians já tem uma história com a Nike, no final do contrato chegará a 32 anos, mas claro, de repente o contrato daqui 1 ou 2 anos chega aí uma proposta muito maior que cubra, no caso até multa rescisória, sabemos que as coisas podem mudar, mas por enquanto, festa dentro do Corinthians, acordo histórico, oficializado a renovação de acordo com a Nike, esse contrato bilionário agora até 2035. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, quem vocês querem que seja a dupla de ataque do Corinthians titular para o jogo contra o Bahia? Coloquem aí nos comentários. E sobre toda essa questão que vem acontecendo na base do Timão, possível debandada, o que vocês têm a dizer sobre isso? E quanto ao anúncio oficial da renovação do contrato com a Nike, o que vocês acharam? Gostaram mesmo? A Nike, no caso, é a preferida de vocês? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!